alguns transportadores tomam a decisão de pagar a multa e continuar transportando com sobrecargas, danificando os pavimentos da rede brasileira para auferir maiores lucros. Sintetizando, é a ganância imperando. Nós conseguimos identificar quais eram as 100 maiores infratoras de excesso de peso do país inteiro, e essas ações foram propostas, então, contra as maiores infratoras do país. Por isso, algumas ações chegam a apontar 13 mil, 12 mil, 10 mil infrações por empresa nesse período. Jogaram a gente no meio da rua, sem nenhuma assistência. A gente teve que correr para casa de parentes ou de amigos, porque não tinha para onde ir. Quando se coloca pessoas dentro de um prédio dito recuperado, mas na prática essa recuperação é ineficaz, você está expondo famílias inteiras a um risco de morte. E esse risco é concreto, esse risco é real. Tudo isso agora no Via Legal. O governo pode até não ter números precisos, mas sabe que milhares de brasileiros estão na fila à espera de uma cirurgia. São procedimentos simples ou complexos que deveriam ser oferecidos pela rede pública, mas que muitas vezes não se tornam realidade. O Via Legal de hoje mostra algumas consequências dessa negligência do poder público. No Rio de Janeiro, a desorganização era tanta que o assunto foi parar nos tribunais. Eliane abre o portão para que o pai consiga entrar. Ele caminha com dificuldade. Precisa ser amparado por alguém, mesmo que para chegar em casa o trecho seja curto. Luiz Ribeiro é mais uma vítima das deficiências do Sistema Único de Saúde no Brasil. Mais um caso daqueles que parecem depender de uma ajuda dos céus para ter um fim. O sofrimento físico é resultado de um tombo que ele levou ao atravessar a rua. A queda provocou uma lesão no joelho esquerdo. O aposentado procurou atendimento no Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, o mais perto da casa dele. O pequeno papel mostra a quantidade de consultas feitas na unidade. Os médicos disseram que a única solução para o caso seria a artroplastia total do joelho, uma substituição da articulação por uma prótese. Em 2012, seu Luiz chegou a fazer avaliação de risco cirúrgico cardiológico e a pré-anestésica. A operação seria uma questão de tempo. Aí mandaram esperar em casa que vinha um telefonema. Esse tempo todinho até agora nada. O aposentado não sai mais de casa. As aulas de hidroginástica, os passeios e até uma simples ida à padaria viraram programas proibidos. Um cuidado para evitar novos acidentes. A rotina de toda a família mudou. A filha parou de trabalhar. Para deitar na cama, nós temos que ajudar ele, sentar, aí empurrar, sabe? Eu, com as pernas, a minha mãe me ajudando. É horrível. Nesses mais de 2 anos de espera, o aposentado viveu muitos momentos de desespero. Ele já chegou a chorar para mim, para minha mãe. Meu Deus, vou perder minha perna. Ninguém liga. Será possível que ninguém está olhando para esse meu problema? Ele já choramos junto com ele. O carpinteiro aposentado não está sozinho na fila de espera por uma cirurgia. Um levantamento da Defensoria Pública da União descobriu que só nos 6 hospitais federais localizados na cidade do Rio de Janeiro, 13.851 pacientes aguardam para serem operados. 789 deles são crianças, adolescentes e idosos. Não é só isso.
Durante a coleta de dados, os defensores descobriram que falta organização ao processo, uma negligência que ajuda a agravar a demora, que em alguns casos já dura 10 anos. A gente aguardava uma fila única, regulada, né, atualizada, e o que nós encontramos foram diversas filas em paralelo, né, com diversos gestores regulando essas filas. Então, aumenta a probabilidade, e nós identificamos isso, de um paciente estar em 2 ou 3 filas ao mesmo tempo. Ou seja, ele está referenciado em mais de um hospital para a realização da mesma cirurgia. A situação era tão crítica que a Defensoria Pública da União propôs uma ação civil pública contra os responsáveis. Ao analisar o caso, a Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro estabeleceu prazos e multas para União, Estado e município. Os entes têm 2 meses para organizar as filas. A multa é de R$100 mil para cada um, se isso não for feito. Os acusados têm outros 3 meses para implementar um sistema informatizado capaz de gerenciar a espera. Nesse caso, a multa por descumprimento foi fixada em R$100 mil. A sentença também estabeleceu um prazo de 4 meses para que seja apresentado um plano concreto para viabilizar a realização das cirurgias. A multa, caso isso não seja cumprido, é ainda mais pesada. R$1 milhão para as 3 esferas administrativas. Olha, se houver alguma atitude de protelação, recalcitrância por parte dos réus, nós vamos requerer a adoção de medidas mais extremadas, né? Então, multas pesadas por ato atentatório à dignidade da justiça, da própria jurisdição, né? A expedição de mandado de prisão por crime de desobediência à ordem judicial e também uma medida que é muito extremada, que é pedir o bloqueio de verba para veiculação de propagandas relacionadas ao Ministério da Saúde, né? A gente entende que, por exemplo, se for bloqueado a quantia correspondente a 30% dessas verbas, nós acreditamos que essas cirurgias vão avançar. A Defensoria Pública da União espera que as cirurgias aconteçam no prazo máximo de 1 ano. Caso não seja possível fazer os procedimentos na rede pública de saúde, a ação pede a compra de leitos em unidades hospitalares particulares. Nesse caso, as internações e operações são pagas pelo SUS, mas isso só vai acontecer se os gestores atestarem que é impossível atender a todos em leitos públicos. Júlio trabalha há quase 40 anos no Hospital Federal de Bom Sucesso e ajudou a Defensoria na elaboração do diagnóstico da situação. Ele conta que a demora no atendimento tem efeitos até na formação de novos médicos. É que a quantidade de cirurgias caiu 60% nos últimos 3 anos. Com isso, estudantes que fazem residência nas unidades não têm como praticar o que aprendem na teoria. E a relação entre paciente e equipe médica piora a cada dia. O paciente que está esperando 1, 2 anos a cirurgia, ele não tem o ministro da Saúde para reclamar, não tem o diretor, ele reclama e briga com o médico que está de branco na frente dele. Isso causa um dissabor, uma confusão. Realidade que Eliane conhece bem. Ela espera que a decisão da Justiça finalmente coloque um ponto final na história do pai, que não vê a hora de receber a prótese no joelho. A gente nunca perdeu a esperança, né? A esperança é a última que morre. Você espera que um dia vá conseguir operar o joelho? Eu espero. Espero que um dia vá operar. Quando coloca em circulação um veículo com excesso de peso, a transportadora está cometendo um crime que tem várias consequências e que normalmente faz muitas vítimas. É por isso que os infratores estão na mira da fiscalização. E se depender da justiça, quem ignora a lei para aumentar os lucros vai pagar caro pela desobediência. O dia era 5 de outubro de 2010, a hora 4h20 da tarde. Fui desviado do buraco, encostei no caminhão, a gente caiu, estava eu e meu irmão, a gente caiu e passou uma meia hora, chegou o pessoal do SAMU. O acidente foi na BR-070, próximo a Águas Lindas, no estado de Goiás. O mestre de obras ficou 4 dias internado e ainda teve de fazer uma cirurgia na perna quebrada.
quebrou aqui também e quebrou de cá. Aqui tem uma placa com 5 parafusos. Você passa o dedo aqui, você sente a cabeça dos parafusos. Isso aqui, se encostar uma folha de papel, é a mesma coisa de contar uma ponta de faca. A recuperação tem sido dolorosa e longa. Crispim teve que se afastar do trabalho por 8 meses e ainda hoje caminha com dificuldade. Até para trabalhar fica difícil, porque não tem firmeza no pé. Se for subir uma escada, tem que subir na ponta do pé ou então de lado assim, senão não sobe. 4 anos depois do acidente, Crispim ainda luta na justiça para receber o DPVAT, seguro que indeniza vítimas de acidentes no trânsito. Um aborrecimento a mais para quem sofreu um acidente que poderia ter sido evitado, não fossem os buracos da pista. Se a pista tivesse boa, não tivesse sinalização, não tivesse aquela buraqueira toda, não tinha acontecido, né? Este professor da área de transportes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirma que o excesso de peso dos caminhões é um dos principais fatores de destruição das rodovias brasileiras. Ele explica que a vida útil de algumas pistas chega a ser reduzida em 40% e atribui a prática ilegal, ainda comum entre os caminhoneiros, a problemas como fiscalização deficiente e multas brandas demais. Quando um veículo se desloca com excesso de carga, há uma otimização do frete. Os retornos obtidos são bem maiores do que se ele trafegasse com a carga máxima legal. Alguns transportadores tomam a decisão de pagar a multa e continuar transportando com sobrecargas, danificando os pavimentos da rede brasileira para auferir maiores lucros. Sintetizando, é a ganância imperando. Nós conseguimos identificar quais eram as 100 maiores infratoras de excesso de peso do país inteiro, e essas ações foram propostas, então, contra as maiores infratoras do país. Por isso, algumas ações chegam a apontar 13 mil, 12 mil, 10 mil infrações por empresa nesse período. O procurador se refere a processos abertos nos últimos anos contra empresas que teimavam em desobedecer o Código de Trânsito Brasileiro. A norma estabelece os limites de peso que cada veículo pode transportar. Há uma impunidade total durante o primeiro período ali que a gente constatou de 2007 e 2010, em que essas empresas passavam pela balança, se constatava que havia um excesso de peso e simplesmente as multas não eram encaminhadas, né? Isso criou, com certeza, um grande sentimento nas empresas de que poderiam fazer qualquer coisa, né? E, posteriormente a isso, mesmo com a cobrança das multas, que só começaram a ser cobradas as infrações cometidas após esse período, né? Não houve cobrança pelo retroativo. Mesmo após esse período, o valor das multas muitas vezes é ínfimo. Uma das ações veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A denúncia contra uma empresa de ração de Minas Gerais, flagrada e autuada diversas vezes por colocar em circulação caminhões com excesso de peso. A decisão da Justiça Federal estabelece que a empresa pague multa no valor da carga transportada. Além disso, terá que pagar também 2 indenizações, uma por danos materiais, pelos estragos provocados às rodovias, e outra por danos morais coletivos, pelos prejuízos indiretos provocados à população. Ao todo, a empresa terá que desembolsar R$40 mil. O judiciário não é chamado a aplicar uma outra penalidade, mas assim a ordenar mandamentalmente que essas empresas parem de infringir as leis de trânsito. Aquele que descumpre uma ordem mandamental, um provimento mandamental, responde não só civilmente, através das multas coercitivas aplicadas pelo juiz ou pelo tribunal, mas pode responder também criminalmente. O desembargador que analisou o caso em grau de recurso faz questão de lembrar que os danos à população vão além dos buracos e estragos na pista. Essas empresas transportadoras de carga pesada, elas emitem gases nocivos que agridem o meio ambiente, podendo até concorrer para o desequilíbrio climático, além de agredir diretamente a saúde do próprio motorista, né?
Os prejuízos são muitos e, segundo o especialista, incalculáveis. Certo mesmo é que as rodovias são um patrimônio de todos e devem ser preservadas. Se nós considerarmos os 220 mil quilômetros de rodovias pavimentadas no Brasil, nós totalizamos aí um patrimônio de 340 bilhões de reais. E esse patrimônio precisa devidamente ser conservado. Acho muito adequado que a justiça brasileira comece a tomar medidas mais severas e mais impositivas, no sentido assim de que transgressores comecem a pagar por esses malfeitos, né, até o momento que eles possam entrar na linha, né, e trafegar dentro dos limites previstos pela lei. De um lado, famílias que investiram todas as economias para ter um imóvel próprio. Do outro, uma construtora, uma seguradora e um banco público, todos dispostos a se livrar da obrigação de reparar as vítimas. No centro dessa polêmica estão falhas estruturais graves que levaram à desocupação de 32 apartamentos construídos em uma das cidades mais populosas de Pernambuco. O matagal toma conta da entrada do prédio. As escadas que dão acesso aos andares estão destruídas. Fiação exposta, janelas danificadas, vidros quebrados. Este é o bloco 34 do conjunto Marcos Freire, que fica em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. O bairro conta com 234 prédios que abrigam 3.744 apartamentos. Assim como 34, outros 3 edifícios estão interditados por ordem da Defesa Civil. Dona Elícia se emociona ao entrar em um dos apartamentos. É que aqui ficaram as marcas de uma história difícil de se esquecer. Estava dentro da minha casa quando chegou a ordem da Defesa Civil para a gente desocupar. Vieram vários órgãos, inclusive a própria seguradora mandou a gente desocupar o prédio. Tivemos que sair imediatamente, os caminhões encostando, pessoas jogando suas coisas. Eu fui uma das últimas pessoas a sair daqui. Para mim, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Como Dona Elícia, outras famílias também foram obrigadas a deixar os imóveis da noite para o dia. Jogaram a gente no meio da rua, sem nenhuma assistência, a gente teve que correr para casa de parentes. A desocupação às pressas dos apartamentos foi há 12 anos. Na época, a intenção era evitar uma tragédia. A desocupação se deu em função de um risco de desabamento daquele edifício. Então, sempre que há esse risco de desabamento, com risco de vidas das pessoas, a gente faz a interdição e a desocupação do prédio. Ao todo, 32 apartamentos do bloco 34 foram desocupados. Por causa das falhas na estrutura dos imóveis, os moradores que na época ainda pagavam as prestações do financiamento procuraram a Justiça Estadual. Ainda em 2002, uma decisão provisória determinou que a seguradora pagasse um aluguel social às vítimas, mas uma reviravolta jurídica, ocorrida 6 anos mais tarde, deixou as famílias desamparadas. Em 2008, a Caixa Econômica Federal, que financiou a construção dos imóveis, foi incluída como ré na ação. Com isso, o processo foi deslocado para a Justiça Federal e voltou à estaca zero. Foram 4 anos de espera, até que em 2012, uma decisão provisória do Tribunal Regional Federal da 5ª Região restabeleceu o benefício. O problema é que os envolvidos teimavam em descumprir a ordem. Até que em abril de 2014, uma nova decisão sobre o caso foi tomada. Dessa vez, além de exigir o pagamento dos aluguéis, o tribunal determinou a reforma do prédio e a imposição de uma multa no valor dessa reestruturação. Apesar da vitória dos mutuários, muitos ainda estão apreensivos. Esse advogado lembra que outras reformas já foram feitas, inclusive pela Caixa Econômica, mas nenhuma trouxe segurança aos moradores. O termo que o perito judicial utilizou ao analisar o reforço estrutural feito pela seguradora e feito pela Caixa Econômica Federal, o termo que ele utilizou foi maquiagem. Quando se coloca pessoas dentro de um prédio dito recuperado, mas na prática essa recuperação é ineficaz, você está expondo famílias inteiras a um risco de morte. E esse risco é concreto, esse risco é real. Esse engenheiro da Defesa Civil vai mais longe.
Para ele, a situação do prédio é tão grave que já não é possível falar em reforma. Por conta do tempo, por conta da degradação da estrutura, por conta também de vícios construtivos na época da construção daquela edificação. Então, devido a esse tempo, quase 12 anos, que o edifício está desocupado, sem manutenção, sem um acompanhamento por parte do pessoal de construção civil, daquela estrutura, então já não é mais viável a gente reformá-lo e colocar as pessoas lá de volta. Em nota, a Caixa Econômica atribui os problemas do Bloco 34 à construtora que fez a obra. Tanto o banco quanto a seguradora e até os mutuários pretendem recorrer da decisão. Para a dona Elícia, a solução ideal seria garantir um novo endereço às famílias. A gente ser indenizado, né? Pra gente comprar um lugarzinho pra gente morar, né? Embora que o dinheiro não fosse suficiente, mas que a gente tivesse mais segurança de vida. Enquanto se preparam para uma nova batalha nos tribunais, as famílias garantem, para o Bloco 34 do condomínio Marcos Freire, elas não voltam mais. Eu não tenho coragem de vir depois de uma reforma. Se o bloco está balançando, como é que a gente vai voltar para cá, para dentro de um prédio desse? Para morrer aqui Para a entidade de classe, trata-se de uma medida necessária para evitar riscos ao consumidor. Já os empresários reclamam do custo e afirmam produzir apenas peças de arte. Em São Paulo, o Conselho Regional de Química tem sido denunciado na Justiça por exigir que empresas que trabalham com cerâmicas contratem profissionais com formação superior na área. Uma arte milenar que acompanha o homem ao longo do tempo e das civilizações. A cerâmica faz parte da história, mas também está presente em quase tudo que usamos hoje em dia. Em louças, objetos de arte e decoração e também na construção civil. Um mercado que só no Brasil movimenta cerca de 10 bilhões de reais por ano. O mercado doméstico brasileiro é o segundo maior consumidor de cerâmicas para revestimento e também de louças sanitárias. É, sem dúvida nenhuma, um dos grandes protagonistas mundiais desse segmento. Esta fábrica, que funciona há 74 anos na capital paulista, produz cerca de 100 mil peças de cerâmica por mês, entre louças e objetos de decoração. Todo o processo de produção é artesanal e supervisionado de perto por uma química. O técnico ele atua desde o recebimento da matéria-prima, na formulação das massas, ele atua também na moagem, se os resíduos estão adequados, se não há contaminantes, até a liberação do produto final que vai para o consumidor. A técnica explica que os testes são necessários para verificar a qualidade de cada substância usada no processo de fabricação. Existe uma legislação e nós preocupamos com essa qualidade. Então, toda a matéria-prima nossa, todo o meu esmalte que tiver, corante, que tenha materiais pesados, são feitas análise. A contratação de um técnico para trabalhar nas fábricas de cerâmica é uma exigência do Conselho Regional de Química. Segundo o presidente do órgão, o processo de pintura das peças pode oferecer riscos à saúde do consumidor. O produto colocado no mercado, ele oferece riscos ao consumidor. Então, ter um profissional bem preparado, testa como responsável, isso é importante. E se ocorrer qualquer coisa, esse profissional vai estar sujeito a um processo administrativo aqui, né? Mas muitas empresas não concordam com a norma e recorrem aos tribunais. Um empresário do interior de São Paulo foi liberado da obrigação de contratar um químico depois de provar na justiça que fabricava apenas peças de decoração. A maioria das peças que saem desse ateliê, que fica na Vila Madalena, em São Paulo, também é destinada à decoração. A proprietária reclama dos custos da mão de obra e defende uma flexibilização da lei. Para nós aqui é um ateliê pequeno, perto de empresas tão grandes que fazem as louças de argila líquida, tem as máquinas, assim, aqui não comporta. Nem comporta a presença da pessoa e nem comporta o custo, que para mim fica inviável. Um engenheiro químico seria uma coisa que não dá nem para pensar, né?
Rita conta que todo o processo é artesanal e exclusivo. Ela produz peças decorativas e utilitárias que demoram até 15 dias para ficarem prontas. Apesar de não ter um químico entre os funcionários, ela garante que se preocupa com a qualidade do produto. As tintas a gente usa tanto nacional como a importada. Então elas já são tintas que não são tóxicas, a gente mexe com isso o dia inteiro e é uma preocupação que a gente tem, tanto com nós funcionários que mexemos, como com as alunas, para não dar problema nenhum. Já este representante do setor diz que é preciso ter bom senso e que a lei deve ser adequada ao que é produzido em cada empresa. Tem que ter bom senso e critério, usando como principal parâmetro a finalidade a que se destina o uso final desse produto. Se ele tem algum potencial de ameaça à saúde ou à segurança, ele tem que rigorosamente atender os padrões técnicos exigidos. Se é uma peça decorativa, de arte, etc., que não tem potencial de risco à saúde pública, aí a gente tem que usar bom senso. Pelos nossos canais na internet, você pode rever essa reportagem ou mesmo outras histórias que envolvem a atuação de conselhos de classe. O Via Legal de hoje termina aqui. Na próxima semana a gente volta com outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!